Eu sou a Marina, eu estou no terceiro ano de graduação do curso de bacharelado em Química do Instituto de Química de São Carlos e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de iniciação científica, no qual eu fui orientada pelo professor Danilo Manzani e cujo título é Propriedades plasmônicas e luminescentes de vidros óxidos e oxifluoretos contendo nanoclusters de prata. Aqui um sumário para vocês verem os tópicos que vamos abordar aqui. Então, introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e conclusões. Para contextualizar melhor, então vamos começar pela introdução. Os vidros são materiais produzidos através do resfriamento repentino de sais inorgânicos fundidos, o que resulta num material sólido não cristalino, ou seja, aquele cujo arranjo de moléculas possui baixa organização a longas distâncias, o que faz dos vidros materiais muito instáveis termodinamicamente e que tendem a relaxar para o estado líquido. Por conta das suas características, eles são muito aplicados na fotônica devido à sua versatilidade de composições, formas e tamanhos que conferem a eles propriedades bastante interessantes para essa área, como boa transparência do ultravioleta ao infravermelho médio, dependendo da composição, estabilidade química, baixo custo e possibilidade de dopagem com espécies oticamente ativas. A aplicação mais conhecida de vidros na fotônica é essa que vocês podem ver na imagem, que é a de fibras óticas. Atualmente, o estudo de materiais para geração de luz branca envolve pesquisas a fim de substituir os métodos atuais que se baseiam principalmente na dopagem de vidros com íons terras raras. Apesar de terem propriedades muito interessantes, esses íons podem não ser capazes de suprir a demanda por materiais geradores de luz devido à sua disponibilidade, seu custo e o seu baixo coeficiente de absorção. Uma alternativa para isso é a utilização dos nanoclusters de prata, por ser um produto barato, abundante e promissor para a obtenção de luz branca. Ao lado vocês podem observar um exemplo de matriz dopada com prata e que, quando excitada à luz UV, ela apresenta luminescência. Então vamos aos objetivos do trabalho, que consistem na síntese de vidros fluoroteluritos contendo nanoclusters e nanopartículas de prata, assim como o estudo de suas propriedades ópticas e luminescentes para a obtenção de emissões alargadas na região do visível, ou seja, emissão branca. Partindo então para os materiais e métodos, nós temos que a composição molar do vidro é de 60 mol% de óxido de telúrio, 20 mol% de fluoreto de bário, 20 mol% de óxido de boro e a concentração de prata que varia entre 0, 1, 2 ou 3 mol%. As amostras foram medidas pelo método convencional de fusão seguido de choque térmico. A fusão foi realizada em cadinho de ouro por cerca de 20 minutos e ocorreu entre 700 e 800 graus, dependendo da composição, e o fundido foi resfriado em um molde de aço pré-aquecido a 280 graus e recozido por 2 horas nessa temperatura. Para a caracterização das amostras, foram realizadas medidas de DSC, para que a gente tivesse o valor da TG da matriz sem nenhuma prata, e os tratamentos térmicos foram feitos nas amostras dopadas com 1 a 3 mol de prata e ocorreram em TG, TG mais 10, TG mais 20 e TG mais 30 durante 30 minutos. A influência do tempo de tratamento térmico também foi investigada em amostras de 2 mol% de prata e os tratamentos térmicos ocorreram em TG mais 10 por 0, 30, 60 e 120 minutos. E para todas essas amostras foram feitas análises de absorção no VVIS utilizando o espectrômetro de feixe duplo. Partindo então para os resultados, nós temos que a medida de DSC resultaram numa TG de 328 graus. Então, com esse valor, foi possível sintetizar as amostras dopadas com prata de 1, 2 e 3 mol%, sendo 4 amostras para cada concentração. E então foram feitos os tratamentos térmicos sobre essas amostras, em TG, TG mais 10, TG mais 20 e TG mais 30, durante 30 minutos. Essas amostras, então, vocês podem observar a foto delas ao lado. Então, tem a concentração e a temperatura na qual elas foram tratadas termicamente. E é possível observar
uma diferença de coloração, principalmente nas amostras que têm mais prata e nas amostras que foram submetidas a temperaturas mais altas de tratamento térmico. Então, como eu já mencionei, nós fizemos análise de absorção no ultravioleta para essas amostras e os espectros você podem ver nessas imagens para as amostras de 1, 2 e 3,1%. E é possível observar valores para absorvância muito baixos e principalmente nas amostras que ou foram submetidas a mais tempo de tratamento ou são mais concentradas, existe um encurtamento dessa borda de absorção, o que indica uma tendência à cristalização, porque diminui a janela de transparência das amostras. Então, para o estudo da influência do tempo de tratamento térmico, foram feitas novas amostras a 2 mol% de prata, que foram tratadas a uma temperatura fixa de Tg mais 10 durante diferentes períodos, então 30, 60 e 120 minutos, mais uma amostra de controle para que a gente pudesse comparar melhor. O espectro para essas amostras também foi feito, e a linha aqui que chama mais atenção é essa que foi submetida a mais tempo de tratamento, então 2 horas, que também apresenta a borda de absorção mais curta e que, como vocês podem ver na foto do slide anterior, foi a amostra que cristalizou. Partindo então para as conclusões, nós vimos que os valores de absorvância dos espectros são muito baixos e que eles não são bem absorções das amostras, e sim apenas o espalhamento de luz causado por elas. E nós vimos também que existe uma tendência à cristalização com o aumento da temperatura e o aumento do tempo de tratamento térmico. Então, para obter o crescimento dos nanoclusters de prata sem que haja cristalização da matriz, é preciso que haja ajustes tanto na composição da matriz como no tempo e na temperatura de tratamento térmico. Gostaria de agradecer então ao IQISC, ao meu laboratório e ao CNPq por me permitirem fazer esse trabalho e a você pela atenção.